Será que agora vai? Vai lá, pessoal. Vamos ver de novo. Vamos ver se a gente consegue. Paulinho Saviani. Olha lá, 2 pessoas pedindo para entrar. Vamos ver se rola. Vou aceitar o cego. E o Paulinho não pode participar? Vou aceitar o Paulinho. Vamos ver a Paulinho entrando. Ó, o Paulinho vai entrar. Paulinho entrou, normal. Assina. Tá com a conta em dia da Claro, não é isso, Paulinho? E aí, cadê eles? Então, a galera não consegue entrar. Acho que é problema na internet deles, talvez. Deve ser no DC deles. Porque Olha lá, se. apareceu. O cego falou, apareceu que deu erro ao iniciar aqui. É isso aí, até agora. E na minha tela está carregando, né? O Tião e o cego estão carregando. É como se estivessem tentando entrar. Carregando. É. A questão é que, sei lá, fecha o Instagram e abra novamente. Alguém quer entrar? Para a gente fazer um teste? Se é o problema de cego e Tião, ou se é um problema de geral? Olha lá. Vamos ver. Atualização do Instagram. Caramba, fala mais, Aya, que agora. Não, não é possível. Vamos ver. Que coisa, não é possível. Nada, né? Nada, hein, Paulinho? Será que vai ser nós? Não é possível. Tem que começar e aí eles tentam novamente depois, ou abre uma segunda live. Fechou. Não, a Aya está falando sobre o app atualizado, mas está atualizado. Acho que não é esse problema, não. Mas vamos lá, então, né? Ó, Tião, Sérgio e quem mais quiser participar, continue tentando, tá? Eu vi que o Carlos tentou entrar aí também. É só solicitar para mim que eu tento colocar vocês ao vivo aqui com a gente. Para falar sobre o BPM aí, Paulinho. Vamos nessa. E aí? E aí, cara? Bom, Você tem algumas observações iniciais sobre o que aconteceu nesse sábado? bom, acho que sim, eu tenho algumas coisas específicas, né, que eu pude ver como jurado, entendendo que de repente poderia ser uma expectativa. Acho que a galera quer ouvir, né? Muitos me perguntaram sobre decisões, né? A galera perguntou, pô, o que te levou, o que permeia ali no regulamento que te levou a dar aquele round, a votar e tal. Então, algumas pessoas, inclusive na final, né? Algumas pessoas perguntaram. Eu tenho sim um pouco do que eu, obviamente, embasado no regulamento, mas um pouco da minha opinião, o porquê eu acabei votando. Eu acho que para mim é muito tranquilo, como eu falei o ano passado, poder falar o que fez. E ele não foi 3-2, né? A grande final foi 3-2. Da mesma maneira que foi o ano passado. E aí, um voto de um de nós faria a diferença para o outro grupo ser campeão, tanto ano passado quanto esse ano. E se eu não me engano, em 2019 também. Ficou 3-2 a final. Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas enfim, eu acho que começar falando também, a gente todo ano vem fazendo BPM, né? Eu já estou 3 anos fazendo o trabalho como júri no BPM e a gente toda vez fala a mesma coisa, a gente vê o público apaixonado por percussão falando a mesma coisa, que é o torneio mais envolvente, mais diversificado, mais dinâmico, emocionante que tem, né, atualmente, até porque é diferente da média dos outros torneios.
Só que eu esperava, né, isso é uma expectativa pessoal, não como jurado, eu esperava uma adesão maior de grupos que sejam de linguagens de tribos diferentes, né? Eu acho que faria uma grande diferença para a formatação das batalhas, tendo essas percussões diferentes, né? E eu esperava um pouco isso. Foi muito dinâmico, mesmo tendo apenas um grupo que não era oriundo de bateria, seja lá universitário ou, enfim, grupo de percussão com instrumentação de bateria. Tivemos um grupo que não foi isso. E se nós tivéssemos seguido a linha do ano passado, sei que a organização correu muito atrás, né? Conversei com todos, para poder ter esses grupos diferentes e que a gente consiga fazer uma união de quem gosta, de quem participa, de quem está lá sempre como espectador, para a gente conseguir fazer um BPM 2024 com essa, enfim, com essa gama maior de possibilidades de grupos. Assim, com certeza vai ficar muito mais interessante, porque mesmo tendo a maioria dos participantes bateria, foi bem legal, foi bem envolvente, foi muito dinâmico, foi uma surpresa atrás da outra, mas eu acho que é legal o primeiro ponto nós dizermos que se a gente conseguir fazer um BPM trazendo tribos cada vez mais diferentes, aí vai ser como foi em 2023, né? Desculpa, 2022, que nós tivemos John Corp, nós tivemos a banda mineira, né, a Guimara, que é a banda ali oriunda de música baiana no geral. Nós tivemos o Ixindaico e outras baterias. Então, se a gente vir nessa linha, nessa crescente de possibilidades, acho que só tem a literalmente fazer um torneio ainda mais interessante, ainda mais dinâmico, porque realmente a formatação dele é bem interessante. Todos que estavam, não só para a gente estava jogando, todos que estavam lá viram o quanto é legal, né? Eu acho que é o primeiro ponto a colocar, tentar fazer uma transformação para o festival BPM, trazendo essas linhas diferentes para a competição. Smi, tá sem áudio tá sem áudio. Não sei se é porque você colocou o fone, mas tá sem. Para mim não tá saindo o seu áudio. Não tá saindo. Para você, a minha imagem tá travando aqui, tá sem o áudio. Tem mais alguém aí ouvindo o áudio, galera, do Smi? Ah, tá todo mundo dizendo que tá mudo aqui. Enfim, enquanto você vai sem fone. Smi, voltou. É o seu fone. Você acha que é melhor sem fone, então? Vai sem fone. Quando você ligou o fone, o áudio interrompeu. Então vai sem fone. O que eu estava falando, para complementar o que você falou aí, é que em 2022 até a gente teve bastante diversificação, né? A gente tinha baterias do Centro-Oeste, não foi? Que é um estilo diferente também de baterias daqui do Sul-Sudeste, né? Bastante artístico, né? A galera do Centro-Oeste vem numa linha que já agrega bastante para esse tipo nessa formatação de regulamento do BPM, porque além do arranjo musical, eles têm literalmente incorporado ali na sua performance a interação audiovisual que já é um grande ponto a ser levado no Festival BPM, né? No estilo que o Festival BPM busca ali de competição, batalha direta, né? Sim, sim. Paulinho, eu vou falar, alguns, nas nossas conversas ali nos intervalos, acho que a gente até conversou eu e você ali naquele momento do lanche, que a gente sentiu, pelo menos, no mínimo na parte antes do mata-mata ali, na fase de grupos, a gente sentiu uma queda forte de execução. Você lembra que a gente estava conversando sobre isso? Dos times com uma execução mais falha, assim, e tentando comparar com o ano anterior, né? A gente tem que entender, acho que grandes pontos a ser levado, e às vezes até um pouco difícil de entender, porque assim, nós passamos de uma fase que as baterias tiveram um problema de renovação, né, de entrega ali de veteranos, e aí essa fase já passou, tanto que nós jogamos todos os torneios surpreendentemente com uma execução absurda da galera, assim, gabaritando, coisa que não acontecia há alguns anos.
aí no BPM nós sentimos que realmente aconteceu um pouco do problema da execução. E para a galera entender, porque muitos perguntaram, tá bom, o que isso influencia? Obviamente, como qualquer outro torneio de bateria que nós jogamos, nós temos ali o carro-chefe, que é a criatividade, a versatilidade, o arranjo em si. Só que, obviamente, quando você tem principalmente um round de 2 minutos, que você vai expor um monte de arranjos, e aí você tem problema de execução, coesão, faltando clareza, literalmente erros, vão ofuscar esse arranjo. Você acaba tendo um problema na hora que nós jurados vamos colocar na balança, né? Para quem está ali o round, vai levar em consideração. Então, eu acredito que alguns rounds, pelo menos que eu deixei de dar, foi literalmente prejudicado pela maior parte em execução. Então, isso não deixa de ser uma estratégia. A gente vê que todos os participantes já entenderam o que é a estratégia do Festival BPM, que é literalmente diferente do que se usa para outros torneios, né? Coisas de round, de repescagem, por aí vai. Mas a questão toda, você tem 2 minutos no arranjo, aí você tem ali um problema enorme nesses 2 minutos, acaba comprometendo ali na visão do jurado para quem você vai entregar ali aquele round. Isso é um problema que ofusca uma ideia central, ofusca uma parte daquilo ali, aí você coloca, né, em consideração a outra bateria que entregou mais coisas do que só a criatividade, a interação visual, né, o lance da movimentação no geral, não necessariamente algo que seja complexo. A gente vivenciou alguns arranjos extremamente fáceis, né, enquanto execução, mas com uma ideia muito legal ali, algumas melodias aplicadas ali com a gogô, empurradas pela bateria com aquele, né, com um groove, com uma performance audiovisual. Então não é só complexidade, né? É literalmente criatividade que junta de tudo um pouco. E aí, de repente, rounds como esse ganhou de rounds que se propuseram a fazer coisas extremamente mais difíceis, mas que literalmente teve ali quase os 2 minutos prejudicados em alguns momentos. E quando a gente fala isso, é porque se nós levantamos, mesmo no primeiro momento, é que isso aconteceu de uma maneira evidente, de uma maneira realmente muito acima da média. Então, nós teríamos que, no segundo round, fizeram arranjos mais complexos, mais dinâmicos e erraram menos do que a primeira fase, com arranjos tecnicamente mais simples. Então, isso aconteceu. A gente, como assim? Na primeira parte da competição, o negócio aconteceu, foi legal. A primeira parte da competição teve um monte de problema, e aí na segunda parte, que é onde a galera guardou ali o ouro para jogar mesmo, a coisa fluiu. Mas tem toda a atmosfera, tem uma coisa que envolve. De repente, algumas baterias podem ter se prejudicado nessa primeira fase do campeonato por esses erros. Eu senti claramente, assim, por exemplo, até a Rateria, que foi a campeã, né? Eu lembro das minhas anotações, eu anotava umas batalhas da Rateria de problemas muito graves de execução, muito graves. Só que o que eu senti, e aí eu acho que vale para todos os grupos que passaram para a semifinal e final, eu senti que eles usavam ritmistas diferentes. Então, na fase de grupos, eu acho que rolava uma certa confiança de que dava para controlar, de repente, controlar o resultado, usar o elenco todo, sabe? E colocar um outro time para tocar. E quando a coisa apertou ali, que é semifinal e final, eu senti uma limpeza evidente, assim, da Rateria, do Shindaiko. Eu acho que de todos. Sapateria também, né? Qual que foi o outro grupo que passou para semi? Cadê? Gelateria. Eu acho que os 4 grupos melhoraram muito na semifinal, assim. Eu acho legal você usar para pôr a galera da primeira experiência. Essa galera vai se formar durante o tempo para participar dos principais torneios do ano. Então, eu acho que está tudo bem, faz parte. Mas, independente disso, teve algumas baterias que blefaram demais, que pode ser uma estratégia, tá tudo bem, mas teve algumas baterias que teve assim, uma questão de não só blefar, mas também pecou um pouco estratégia. Porque teve alguns momentos de batalha final ali, ainda na primeira fase, derradeiro para você passar. E eu acho que tem baterias que um caminhão todo, no momento que deveriam vir para tiro.
Deu certo, acho que para algumas, deu certo. Só que eu acho que também faltou um pouquinho de estratégia na primeira fase, se arriscando demais. Então, umas situações ali para classificar, né, digamos, no último round para classificar na segunda fase, na qual algumas baterias usaram assim, arranjos que não foram, chegou amassando para ganhar. Não, talvez também porque não tinha. Tinha porque usou na segunda fase, né? Então tinha. Mas que se arriscaram com uma coisa mais simples, teve um possível problema de às vezes perder porque guardou demais as coisas, e aí tá Sim, fase. Então, sim, assim, total. É, parecidas assim que pra gente julgar foi até mais difícil. Porque, porra, não são coisas assim que a estratégia foi, pô, vieram com tudo, vou vir com tudo e vou entrar. Não, vieram muito equiparados, né? Isso aconteceu algumas vezes. sim, eu achei também. Que a galera segurou a mão e é isso, foi o que você falou. Se arriscou demais e poderia ter dado problema mesmo, se classificar, não se classificar, ou se classificar em segundo, e aí prejudicaria, de repente, uma semifinal. O pessoal decidiu arriscar, né? Assim, né? A gente comentou que falaríamos aqui com toda a ética, mas citando os competidores, do que nós gostaríamos, até que seja uma expectativa para nós, né? Então, eu vou começar falando um pouco do que eu acho, e você vai complementando, né? Até os meninos conseguirem entrar. Eu acho que todo mundo que estava no BPM gostaria, de alguma maneira, de ver alguns arranjos que nós entenderíamos que, se tivesse sido colocado, seria uma expressão muito maior para poder alcançar alguma coisa pensando em estratégia. Começando, por exemplo, pela xerateria, que nós temos ali os arranjos mais emblemáticos das baterias universitárias, que é o maracatu que eles fazem. Por mais que todos conhecem, que eles, de repente, não conversei com eles, né? Não querem colocar porque quiseram virar uma página, acharam que isso aí acabou sendo uma coisa que já aconteceu bastante, talvez trazer para um momento derradeiro, para uma final, para um combate direto, o maracatu, a gente sabe que a explosão dele é uma coisa bem legal, assim. Então, de repente, isso poderia ser, uma munição para poder seguir adiante. Usar mesmo. Sim. Eu acho que é um exemplo. Que isso não é uma opinião do Paulinho 2000, acho que a maioria das pessoas ou falaram ou pensaram, pô, talvez uma das estratégias é o maracatu, entendeu? É o maracatu, porque assim, pode ser cansativo para a própria bateria, como eu falei, virar uma página, mas ter esse arranjo, independente de qualquer coisa, é uma questão de atmosfera, de momento. Tem um arranjo que aconteceu aqui, eles vão responder com um maracatu, com outras coisas juntas. Isso aqui pode ser muito mais pesado, independente dele ser um arranjo que, para a visão deles, está batido, ou dos outros, enfim. Isso poderia ter sido uma estratégia boa, deixar uma manga, e aí, pô, vou colocar, tirei esse coelho da cartola e me garantir numa situação. Uma primeira E opinião. eles não usaram, né? Semifinal contra a Rateria, eles perderam o primeiro round, aí seria a hora. Ó, a gente perdeu o primeiro round, a gente tem que dar a cartada coringa, né? E eu lembro que, se eu não me engano, não sei se você vai lembrar, no ano passado, a Xerateria eliminou a Rateria, não foi isso? E foi com o Maracatu. Eu tenho uma memória disso aí, do Maracatu ser usado no momento de hora H. Depois participaram depois, mas terminaram com isso. E, inclusive, a Rateria, eu lembro que nessa final entregou tudo. Acho que foi o arranjo que eles fizeram no primeiro round, mais ou menos, óbvio, né? Mas no primeiro round dessa final, que eles fizeram a linha do jazz. Então, eles vieram com uma coisa que até então para eles era ápice, e aí a Xerateria veio com esse arranjo, e foi isso que aconteceu. Não tenho 100% de certeza disso, mas é nesse caminho. E aí depois eles enfrentaram o pessoal de Minas, e aí acabaram perdendo para a final, que foi final Minas e Shidaico, né? O Aguibar e Shidaico. Então, foi uma coisa mais... Poderia deixar independente que a bateria está usando tanto tempo isso, foi tão batido, mas enfim, acho que para o jurado fica aqui uma colocação que eu sei que isso traria assim, um efeito diferente. Um outro ponto importante para citar é a galera, né, mais um grupo esse ano que foi um desafio, a galera que está corrompida, né, que
pô, se juntaram, cara, se propuseram a vir de vários estados, de vários lugares. Pô, eu imagino como foi o trampo deles em montar os arranjos de maneira online, de ensaiar individualmente online, de chegar aqui um dia antes do torneio, ficar horas e horas ensaiando para entregar e para participar. Então, independente de classificação, independente de até onde chegaram, pô, é louvável a participação, o intuito. Isso mostra o que nós falamos várias vezes, né? O que Carlito falou várias vezes, o que é o BPM, sabe, a atmosfera daquele momento, porra, a diversão que é, o desafio que é, o quanto envolvente, e eles participaram, cara, de uma maneira bem legal. Esse torneio já é louvável, então, porra, parabéns. Dá para falar que é um grupo EAD, né, Paulinho? É um grupo EAD. Ensaiou EAD, galera do Brasil todo aí, que se juntou e participou, e foi muito legal. Muito legal mesmo. Eles estrearam, né? Eles estrearam como grupo e eles começaram o torneio. Eles começaram com a sapateria. Então, o primeiro grupo que estava ali era eles e a sapateria. Interessante. Aí, dando continuidade aqui a alguns comentários, achei bem legal, assim, a primeira parte do arranjo da sapateria, eu acho que faltou para eles também uma experiência que naturalmente faltaria, de repente, por serem primeiro ano participando. Eles fizeram arranjos simples no primeiro. Eu acho que eles tiveram sorte até um pouco no chaveamento ali para conseguir passar e classificar para a segunda fase, porque foi um salto muito grande da qualidade técnica e da qualidade dos arranjos, pensando em musicalidade, em complexidade, que eles usaram na semifinal para frente, né? Então, legal, deu certo, mas eu acho que deu certo também, talvez pelo chaveamento, né, pelos confrontos diretos, e aí eles acabaram conseguindo passar, e aí usaram o que tinham de melhor. Então, não é necessariamente assim a estratégia, porque você pode, às vezes, deixar guardado o que você tem de melhor e não dá tempo de... perder, né? Eu acho que é legal contar também, porque foi muito diferente. Para mim, ficou bem marcado. A grande diferença da qualidade dos arranjos, né, da proposta de 2 minutos que eles usaram na segunda fase, e na primeira fase foi realmente algo bem simples, né? Tanto que, se não me engano, com eles, o pessoal do arquivo corrido e tal, não foi uma... No começo foi arquivo corrompido versus sapateria, né? E aí, foi o que a gente estava falando, estava bem claro. A sapateria estava com arranjos simples, só que relativamente corretos. E o arquivo corrompido estava com arranjos mais complexos. Então a gente via coisas interessantes ali. Eles estavam fazendo coisas relativamente complexas, mais musicais, só que não estavam entregando na execução. Não estavam entregando na execução e faltava potência também, né? Porque eles estavam com um grupo ali de 10 pessoas e eu senti que, mesmo com 10 pessoas, dava para eles executarem com mais potência. E eu acho que deve ter rolado alguma insegurança ali, porque não pegaram muito, né, no instrumento em si para ensaiar como um grupo. Então eu sinto que eles entraram na arena ali, todo mundo inseguro. Tinha gente que não se conhecia, Paulinho. Sabe? E aí? É aquilo lá mesmo que a gente ensaiou? É difícil isso. Esse é o grande problema. Enquanto uma bateria vai treinar, vai ensaiar 4, 5 vezes por semana próximo de um torneio, e aí ensaiou o ano inteiro, desde o fundamento até a criação e desenvolvimento do arranjo, aí você pega um grupo de 10 ou de 30 para se propor o que eles fizeram, é muito difícil. Então, não é nem uma questão de se a galera mais que tem ali um fundamento mais, né, mais desenvolvido ou não, ali é uma questão de grupo novo, assim, né? Você pode colocar um monte de camisa no time, se não tiver entrosamento, vai ficar difícil. Então, como eu falei, valeu muito a experiência, a tentativa, até mesmo para se quiser continuar com esse grupo, e entender como foi a realidade, como eles conseguiram entregar e fazer um planejamento ainda diferente para tentar fazer a mesma coisa, que é possível. Não vai ser nunca igual a quem se ensaia semanalmente algumas vezes, tem um entrosamento, tem ali tocando junto faz tempo, mas é possível. Né? Então, realmente, não tem a ver com eles, tem a ver com a situação, se juntarem uma única vez e até então só terem tido um contato online. Né? Não tem o que fazer. E aí, uma questão de confiança, né? Você tem aquele grupo, né? Que a gente está falando do Aguibara, que foi ano passado, as pessoas, eles, se não me engano, eram 4 ou 5 percussionistas e 3 mulheres percussionistas. Pô,
7 pessoas, Paulinho. Isso é um cruzamento absurdo, assim. Então, a galera ali, né, só gente bamba tocando, a galera da pesada mesmo. Pô, e eles conversaram comigo depois do torneio também. Em diversos momentos, eles pecaram um pouco, isso ano passado, né? No lance também da estratégia, porque não conheciam um torneio. E mesmo assim foram finalistas e quase ganharam, né? Mas assim, não é fácil. Teve momentos que eles fazem, pô, improvisamos, literalmente. As peças que nós Brasil acabaram para não repetir, ter um problema de uma má interpretação do jurado por repetição. Pô, começamos a usar improviso e, pô, bateram de frente ali. Assim, talvez não conseguiram ganhar naquela ocasião, porque realmente foi aquele primeiro ano e no improviso, no que aconteceu no final das contas, acabou sendo um problema perante a Wish Dive, que trouxe ali uma estratégia, como dito no passado, se tornou um pouco repetitiva a apresentação do Shindai. Apesar de ser acima da média, né? A gente precisa falar quem viu entender ali. Só que naquele último round eles tiraram o coelho da cartola, que eu não vou saber que nem o cego conseguiu aí pegar o nome dos tambores, aqueles tamborzinhos pequenininhos assim que eles tocam, pô, como se fosse uma espécie de tchaco assim, cara, uma coisa, poxa, bem legal assim. Então ele cheio de coreografia, que foi a final do ano passado, que para mim eles passaram o trator ali naquela final, que eles literalmente estavam numa média. E aí eles pegaram uma final e mudaram tudo, que foi uma estratégia muito bem montada para ganhar o último round, não ganhar a final. Porque eu lembro que foi bem assim, ganharam o primeiro round, o segundo round o Aguibara ganhou, aí no terceiro round ele falou assim, pô, meu, e agora? De um E agora? Mas do outro lado também tá repetitivo. Pô, eles tiraram o coelho, foi, acabou. Enfim, voltando para 2023. Não, mas é interessante porque o Aguibara, acho que ele mostrou para todo mundo que estava lá o como dá para tirar som de instrumento, né? Pensando em volume, né? E comparando com o arquivo corrompido. Né? O arquivo corrompido, se estivesse com os itimistas confiantes e batendo com firmeza, daria para tirar muito mais som. Mas não foi o que aconteceu. Mas enfim. E aí, ô Paulinho, a sapateria perdeu um round para eles, hein? Na linha daquela estratégia que você estava falando aí, de que a galera arriscou no começo e poderia ter se dado mal, a sapateria poderia ter perdido aqui para o arquivo corrompido. Aí eu vou entrar o arquivo ele trouxe muitas ideias legais de arranjo. O problema deles não foi sobre a criatividade que se propuseram a montar. Uhum. Foi segurança por não ter muitos styles. E, pô, você começa a montar vários arranjos de 2 minutos, pô, sabe, ali as transições, né, o que você quer fazer de uma coisa para outra, acaba sendo uma dificuldade quando você não tem essa firmeza. Então, o que de repente atrapalhou o arquivo corrompido não foi a qualidade do arranjo de que eles competiram. A questão foi a insegurança na qual nós falamos no começo. Tiveram vários problemas de execução que acabou atrapalhando na hora de você, num peso de julgamento, sabe? Porra, ali não concluiu legal, tá? Não estava tão coeso. E aí esse problema fez com que o participante, né, com quem eles estavam, não só a sapateria, mas com quem eles estavam ali brigando, acabou ganhando. E aqui tem outra execução, entendeu? Aí a gente teve Rateria versus Arquivo Corrompido, né? E acho que foi uma linha um pouco parecida, assim. Rateria arriscando, vamos dizer assim, né? Rateria arriscando, então acho que colocando um time um pouco mais inexperiente. Então eu lembro que tinha uns erros grandes, assim, de Ganzá. Eu lembro que o Ganzá da Rateria na primeira, contra o Arquivo Corrompido ali, se não me engano, tá? Tava muito sujo, assim. Mas ainda assim, eles ganharam, né? De 2-0 contra o Arquivo Corrompido, que também estava com execução falha. Passaram, né? A rateria passou, Arquivo Corrompido foi eliminado aí. Como joguei a rateria recentemente no Batucada, eu conheço um pouquinho dos arranjos, né? Do que eles levaram, que eram principais ali, né? Nível Batucada. E eu entendo que no primeiro momento eles colocaram sim uma galera que não participou, que está nesse processo de formação. Eu não posso afirmar, mas eu tenho essa percepção. E também os arranjos não eram literalmente os arranjos tirados desse ápice que eles têm ali em nível batucado. Então acho que eles fizeram algo misturado. Coisas do batucado,
algumas coisas antigas, misturando ritmistas, mas também sabendo o que está fazendo, porque aí eles não fariam isso se eles tivessem um confronto direto, de repente, com um participante que eles achassem que seria um grande problema. Então, talvez a estratégia diferente, eles usariam coisas da segunda fase na primeira, se realmente tivesse a necessidade. Então, talvez assim, ó, eu vou participar, eu vou confrontar com tal participante, eu vou usar isso aqui, porque isso aqui está uma média legal para bater de frente. Sim. Então, eu entendo que é isso. Mesmo sem perguntar para eles, eu entendo que é isso. Eu faria isso. Ah, eu vou colocar uma execução não 100%, um arranjo mais ou menos, porque eu estou aqui na primeira fase e esse participante que eu vou combater direto, talvez não seja um problema e eu consigo, com isso aqui, entregar uma vitória. Ah, deu errado na primeira, aí de repente eu mudo o arranjo para a segunda, lá para o terceiro round, para ganhar, enfim, coisa nesse sentido. Mas eu acho que a estratégia da Rapidez foi muito parecida com a estratégia da Ishidaiko, inclusive, né? E aí é uma opinião pessoal, tá? Isso aí não tem a ver. Eu acho que foi muito marcante no evento, né, a participação das crianças da Ishidaiko, né? Isso todo mundo. Não é porque é um apelo das crianças, mas a performance que elas entregam dentro da filosofia da música oriental no geral, foi muito acima da média, né? Então, assim, a gente está falando de tudo. Uma performance artística completa, muito coesa, muito precisa, assim como um adulto tocando. Obviamente, o arranjo que as crianças estavam fazendo é mais fácil do que outros arranjos, aí, outros momentos vistos na apresentação. Na minha opinião, eles tiveram o segundo round que eles colocaram as crianças e depois desenvolveram um arranjo extremamente dinâmico, ali, bem legal, com os adultos. E as crianças, mesmo sem isso, mas ainda ali fazendo um arranjo legal junto com o grupo. E aí, esse segundo arranjo que as crianças participaram, eu achei acima da média. Eu achei bem legal. Eu achei um arranjo bem competitivo. Então, no meu ponto de vista, talvez como estratégia é colocar, pelo menos no primeiro round da final, as crianças num arranjo. Eu tinha essa experiência. Eu lembro que você comentou isso lá. E muitas pessoas falaram, pô, as crianças não vão tocar novamente. Eu entendo que são crianças, talvez preparar vários rounds, vários arranjos para as crianças pode ser bem difícil, mas não vou mentir que faltou na expectativa pessoal, minha pessoal, e de muitas pessoas, esse coelho da cartola das crianças participarem pelo menos no primeiro round. Porque já seria competitivo, como eu falei, que esse outro que eles fizeram foi. E aí, se tivesse algum problema de perder, aí eles viriam com um arranjo literalmente mais complexo com essa outra galera, né? Então, e aí entra muito na minha opinião, assim, eu acho que eles seriam imbatíveis. Eles fizeram 2 grandes rounds. Um round foi uma dinâmica que eles estavam dando a volta ali com os tambores de pé. Tinha até um casal que eles se beijaram em certo momento. Isso na final, né? O round da final. Aquele round era o round da final. Na minha opinião, ali ninguém tirava. Essa é a minha opinião. Seria o meu voto. Se eles tivessem... Ele misturou tudo. Misturou complexidade, misturou arranjo bem diversificado, um fraseado com bastante notas ali, sabe? Mostrando uma complexidade acima da média. Aí tem o lance da interação audiovisual, lance timbrístico, assim, sabe? Uma coisa bem legal, diferente. Então, ali ficaria legal. Eu lembrei, quer ver? Você está falando da final, quando eles fizeram aqueles... Poucas pessoas tocavam, né, Paulinho? Ali, né, nessa dinâmica que eles fizeram. E a resposta da rateria foi um grande solo de ripas, não era isso? Com a bateria fazendo um corpo por trás. Puta, cara. Ali me pegou. Eu acho que você deve... ter... Você votou em quem nessa... Eu botei neles, aí eu vou usar um pouco do meu parâmetro. Neles quem? Desculpa, no Shindai, nesse round. Porque, querendo ou não, os dois entregaram algo bem complexo, com mais notas, uma coisa bem mais musicalmente difícil, em conjunto.
dois tiveram uma entrega muito parecida assim em relação à complexidade, à virtuose, né? Uma coisa assim mais virtuosa. Só que aí eu levei o lance audiovisual, eu levei em consideração o audiovisual, que fez uma diferença, porque existia muita complexidade, muita virtuose nas duas apresentações, que foi literalmente muito difícil de escolher, mas aí o Shindaico naquele round entregou um lance dessa complexidade, dessa virtuose aliada a toda uma interação audiovisual. Então, cara, para mim, na balança, o que fez eu escolher o Shindaico. Só que, por exemplo, o último round do Shindaico poderia ter sido o primeiro round da final. Calma aí. O último round, eles usaram, deveriam ter usado na primeira. Usaria na primeira. A rateria iria responder. Aí, se eles fazem, isso na minha opinião, simplesmente isso. Aí, se eles fizessem esse round que nós acabamos de citar, do casal tocando, porque o casal terminou, mas teve outras dinâmicas. Eram menos pessoas, mas tinham outras dinâmicas. Se eles usam esse round no final, eu acho que ali eles ganhavam. Então, você acha, cara? Eu voto ganhava. Porque ou com o arranjo do jazz, né, aquela coisa oriunda do jazz, ou eles viriam como eles foram na final, com aquela coisa voltada ali a Flamengo, né, que, porra, acima da média, tanto que, para mim, ganharam a final. Então, no comparativo, eles foram bem. Então, na estratégia, se Shindaico tivesse usado aquele round, o casal, né, tocando, eu acho que teriam ganho desse último round da rateria. Acho não. Opinião jurado, eu teria votado assim. Votei, inclusive, nesses rounds. Eu votei, foi onde eu levantei a plaquinha. Eu acho que eu fui o único que não votou nesse casal, nessa dinâmica da Shindaico. Eu votei nas IPAs da rateria, cara. Eu fui o único a lá levantar. Por quê? Vamos justificar aqui, né? Eu não justifiquei lá ao vivo. Eu achei o Shindaico ali incrível mesmo. A complexidade que eles apresentaram a dinâmica ali da coreografia. É muito difícil fazer aquilo que eles fizeram. Só que é isso, eu acho que eles depositaram praticamente todas as fichas em complexidade. E eu acho que eles perderam, ao meu ver, né? Existe uma complexidade rítmica, então acho que foi o que eles entregaram. Mas quando você coloca poucas pessoas para tocar, que foi o caso deles, eu vou chutar que ele estava ali, 5 pessoas estavam participando daquela dinâmica toda, sabe? Estou chutando por cima, assim. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que perde um pouco da complexidade de grupo, né? Quando você faz um arranjo complexo com uma grande quantidade de pessoas, fica mais complexo ainda. Entende? Então eu pesei isso, porque a rateria trouxe um solo de ripa com muitas ripas afinadas de forma diferente, estava dando um swing muito, muito especial ali, complexo, e com a bateria fazendo arranjos complexos atrás também. Então, eu acho que se você fala assim, ó, Smi, qual que foi a musicalidade mais complexa, a rateria ou Shindaico? Eu falo, foi em Shindaico. A Shindaico fez um negócio que é muito difícil de se fazer. Mas eu acho que a complexidade do que a rateria apresentou num todo ali, pensando no grupo, em muitas pessoas tocando, ali tinha, sei lá, 8 ripas, 10 ripas, com mais 20 pessoas fazendo um molho musical ali por trás, eu levei isso em consideração, cara. Dúvida, bum, joga na rateria. E é interessante, o BPM, ele não dá para nós jurados o peso dos quesitos. Ele dá os quesitos. O peso é a gente que define na hora, né, de acordo com a nossa sensação. É muito louco isso. Nada perto aqui, nós, de discutirmos o porquê. Você tem sua opinião, seus parâmetros, até dentro de uma questão subjetiva do porquê você... E eu tenho, assim como foi o voto ali, na verdade foi só você, né? Então, os outros jurados, e tá tudo bem, teve vezes que fui eu, 1 contra 4, a Milena contra 4, tá tudo bem, isso faz parte do torneio. A gente não tem que ter Não tem o certo e errado, né? Eu fui o único que dei levantei uma plaquinha diferente dos outros 4. Cada um. Né? Cada um vai defender o porquê. O importante é ter essa defesa, né? E aí, assim, talvez muitos não concordem, mas ter essa defesa que a gente está
perante a um regulamento totalmente respaldado, né? Sim. E, Então, e a gente tem. não pode Desculpa, falar. desculpa. Não, é que a gente tem uma banca de jurados ali que é diversa, né? E eu lembrei de um comentário que a Milena fez, inclusive a Milena não vai poder entrar hoje, acho, a França também não vai poder entrar. Na verdade, ninguém vai poder entrar, né? Deu pau aqui no negócio, ninguém está podendo entrar. Mas enfim, a Milena fez um comentário que. A gente levanta uma live amanhã com o Célio, com o Tião, com quem puder. Sim, sim. Eu lembro do comentário dela que é um comentário que eu não faria, e eu acho que você também não. Que como ela é coreógrafa, teve um momento que eu acho que era Ishindaiko versus alguma coisa. E aí nas nossas resenhas ali de intervalo, ela falou, olha, eu votei no Ishindaiko porque eu achei que eles conversam. Há uma conversa muito encaixada entre o som, o corpo, a expressão, e isso é, assim, em relação a musicalidade, expressão corporal e coreografia, eu acho que no BPM 2023 o Tindaico é praticamente imbatível. A postura que eles tocam, né, Paulinho? As crianças, Paulinho, as crianças de 7 anos, olhando para você fixo assim, ó, e aquela concentração e o gritar, é uma cultura para além, né, o taiko, é uma cultura para além do som, né? É incrível mesmo. Dessa precisão que musicalmente eles têm, com toda essa questão de interpretação mesmo, né? Que a gente pensa em movimentação, que tem tudo a ver também com uma proposta. Não existe só música para eles, né? O lance visual, o lance audiovisual tem todo sentido tem todo sentido para a proposta deles, né? Tem um profundo conhecimento, mas entende que é isso, né? A expressão faz total sentido com o som, assim, dentro da cultura deles, né? E eu acho que dos participantes do BPM, que teriam a possibilidade de algo parecido, esse ano, que não, que também é uma proposta. Que algo parecido tem a ver com as bandas marciais, né? Que entregam algo muito parecido com essa questão da expressão em outra linha, né? Mas que esse torneio. Mas eu acho que seriam as únicas que poderiam estar batendo de frente ali nessa questão. E aí, querendo ou não, como eles têm isso faz parte do regulamento, né? Essa questão do audiovisual, então eles vão ter sempre um ponto positivo por audiovisual. Mas, por exemplo, para o ano passado, eles não têm isso enquanto fundamento de princípio, mas naturalmente a música que eles fazem tem um puta swing, né? Então eles vão entregar também uma coisa totalmente contrária, inverso, né, da galera da cultura japonesa, que é um puta swing corporal aliado ao som, assim, que é legal de ver também. Ou seja, e aí tem baterias universitárias que fizeram também, mesmo não tendo isso tão evidente, mas entregaram super bem. Vários momentos da bateria com interações audiovisuais legal, vários momentos da Casper com interações audiovisuais. Inclusive a Casper foi uma das baterias que mais trouxe ali uma proposta artística, assim, sabe? Cênica. Sim. Uma das baterias que mais trouxe isso aí, que é legal, né? Não achei que, por mais que seja simples de execução, algumas propostas deles, não achei que foi ruim, cara. Eu achei que, assim, talvez isso aconteceu, infelizmente, também com eles. Talvez alguma das propostas foi ofuscada por essa questão da execução também. Mas, assim, enquanto proposta, sendo mais simples ou não, mas artisticamente foi bem legal. Todo mundo gostou. Mas aí, na hora do julgamento, em alguns momentos, também era um problema de questão de execução, ofuscando diversos dos arranjos que trouxeram, entendeu? Sim, sim. Eu tenho muitas anotações da Casper aqui de pecado de execução mesmo. É ruim, porque, assim, nas minhas anotações execução, pecado e criatividade boa, entendeu? Criatividade boa, bom figurino, visual. Então é isso, eles entregavam. E é interessante, né, Paulinho? A gente está acostumado a julgar bateria universitária. E a gente sabe que em muitos torneios, essa coisa do visual, de coreografia, não é valorizado no regulamento. Então é um caminho comum para as baterias universitárias
não apostarem em visual, em coreografia, porque não vale nota. Por que que eu vou investir o tempo ali, né? E a Casper, a meu ver, fez, depositou uma energia em algo que nos torneios tradicionais a gente não valoriza. E isso agrega muito, isso agrega para o show como um todo, né? Acho que isso deixa o show da Casper como um todo, independentemente do resultado, que é o caso aqui que eles pecaram em execução, mas o show como um todo cresce. E aí eu acho que pro BPM é uma estratégia interessante, porque tem muito show ali, né? Tem muito show e vale, né? Bom, eu sou totalmente a favor de regulamentos, né, de torneios que coloquem como obrigatoriedade interações audiovisuais. Eu acho que só enriquece, você traz ali, às vezes, temas, enredos para uma proposta, uma apresentação. Então, já vi várias baterias dentro de torneios que tem essa questão do audiovisual ou fora disso, trazendo diversos temas para a sua apresentação. Eu acho bem legal. E o parâmetro que nós temos em relação a isso é talvez o Batucada considerado aí o principal, um dos principais torneios de nível técnico do Brasil, né? E aí você tem baterias participando que mesmo não tendo um torneio do Batucada efetivamente a questão do audiovisual, mas assim, é meio que uma questão de ápice. E um paralelo que eu posso fazer é a Guibara, por exemplo. Eles não precisariam entregar o audiovisual. E eles entregam super bem, porque faz parte da música, da essência também da música baiana, trazer esse lance com evidência, que só agrega o som, só agrega, a movimentação só agrega. Então nós temos vários universitários no caminho, mesmo que torneios não precisem, que não obriguem a trazer essas interações audiovisuais, nós temos sim baterias que chegaram no ápice, assim, sabe, de performance musical, trazendo alguns enredos, alguns temas, ou simplesmente interações audiovisuais, que vai ser no mínimo ali marcante, tocante ao público, ao jurado. Então isso acontece mesmo não tendo uma obrigatoriedade, você vê de alguns anos para cá isso acontecendo e é bem legal. Só ajuda a apresentação, só enriquece na maneira, né? A gente pode citar grandes exemplos aqui de interações audiovisuais de baterias que ganharam com o pé nas costas alguns títulos. Temos várias apresentações aí nos universitários, que são apresentações que quando você lembra, qual que é a apresentação mais emblemática para você? Essa aqui. O que aconteceu nessa apresentação? Interação audiovisual muito forte. Então isso ajuda bastante. Total, mexe. Você perguntar para você qual é o... Mas só para a galera ir colocando aqui, nós trouxemos ali umas opiniões avulsas, literalmente individuais, sobre o que nós gostaríamos, sobre alguns pontos importantes do torneio, na nossa visão individual. Se alguém aqui tiver alguma pergunta, né, alguma colocação do torneio, alguma pergunta, coloca para interagir com a gente aí e vamos responder na medida do possível aqui. Valeu? Vamos lá, Smith. Boa, estamos atentos aí às perguntas, hein? Ô Paulinho, sabe o que eu senti, cara? Quando foi o caso da final ali, né? Rateria versus Shindaikon. A parte musical estava muito forte. Os dois grupos estavam entregando coisas muito, muito interessantes. E ali na dinâmica do julgamento, é isso, né, Paulinho? A bateria A vai tocar, aí a bateria B vai tocar. Você tem, cara, 30 segundos para decidir. Entendeu? E a responsabilidade, a gente não tem a responsabilidade de dar uma nota, né? A gente tem a responsabilidade de decidir o que é o melhor, entendeu? Em 30 segundos. E eu até conversei com algumas pessoas. Às vezes sem conseguir, inclusive, tipo, pensar legal, gerir legal a informação, daqui a pouco passar, a gente tem que levantar, de repente fazer uma análise mais profunda, mas nessa dinâmica do BPM não é tão possível. E é o diferencial, inclusive, né? Sim, e aí o que eu senti, eu julgando ali, em alguns momentos de, como é que eu posso dizer, do empate o empate do objetivo, a gente faz as nossas anotações ali, né? Ah, tá, mandaram bem de execução ali, teve uma coreografia interessante, tá? A gente faz as nossas anotações para tentar, para facilitar a nossa decisão, digamos assim. Só que tem um momento em que essas anotações objetivas não funcionam. Rola um empate no máximo ali das anotações objetivas, e aí basicamente
nós, no caso, nós jurados, a gente tem que decidir o que a gente gostou mais, o que a gente sentiu melhor. É muito subjetivo. E aí, por que eu linkei com o lance da coreografia, da expressão física, da confiança ali? Porque isso faz diferença. Quando você vê um grupo mexendo e envolvente para além do som, isso ali no inconsciente pode fazer aquela diferencinha da decisão dos 30 segundos, sabe? Olha que legal a diferença do ano passado para esse ano. Ano passado nós tivemos, inclusive por improvisos, segundo uma dos finalistas, nós tivemos os 2 finalistas entregando uma apresentação completa, com interações audiovisuais, mas com muita virtuose, com muita complexidade. Muito, assim, as duas. Então foi difícil para o jurado entender que ali a quantidade de informações, tudo acontecendo, e aí tentando digerir isso aí para chegar num... Para quem que eu vou dar? Sabe? Porque você tem que pegar o parâmetro em 2 minutos de coisas que estão acontecendo assim. Aí quando tem uma virtuose envolvida, uma complexidade acima da média, é um problema. Então foi bem difícil. Foi bem difícil. E nós tivemos 2 apresentações muito mais musicais, muito mais diversas, diversificadas, do que complexas, do que virtuosas. Então, a gente tem 2 apresentações ali, talvez a gente vai com um pouco mais complexa, assim, com um pouco mais ali de informação, de notas, né, de coisas se desdobrando, para uma coisa mais, assim, literalmente, porque vários momentos da rateria existe o né, com um lance de tocar arranjos voltados a samba, outras coisas, e aí numa final eles vêm com uma coisa que sim, obviamente, também com complexidade, mas com uma musicalidade diferente, com uma coisa mais sutil, né? Uma coisa mais voltada ali à música europeia, quer dizer, literalmente a música europeia. E aí, só que assim, o swing, a transposição para a bateria do que eles quiseram colocar, esses elementos que tem ali no lance Brasil também, que, tipo, com instrumentação de bateria, de samba, não ficou aquela coisa assim que traria uma simplicidade que, não que a música europeia, a música espanhola no geral é simples, né? Mas que trouxe ali essa mistura, que trouxe, porra, para mim isso foi muito acima da média, assim. E aí os artistas fazendo ali uma questão também audiovisual, fizeram ali uma coisa bem acima da média, muito mais acima da média, inclusive, do Batucada. Eles trabalharam literalmente uma questão audiovisual mais evidente, com convenções ali, com intervenções da bateria, uma coisa bem legal. Então, por isso que foi o meu voto final. Mas não foi uma ano passado, foi muito mais musical, sabe? Uma estratégia, jogamos aqui, o caminhão passou por cima, agora vamos só... Entendeu? Acho que foi mais ou menos essa linha que acabou acontecendo. Se a estratégia era essa ou não, mas acabou acontecendo. Sabe o que eu estava pensando em relação a bateria universitária que tem base samba, né? Então a gente está falando da bateria e 90% das baterias universitárias tem a base do samba. Então normalmente a gente vê a bateria fazendo samba, muitos breaks com base de samba ali, não fugindo muito do samba. As baterias universitárias, ali, pensando no topo das baterias técnicas, estão fugindo bastante do samba, estão tocando estilos diferentes. E foi o que você falou, na minha opinião também. A bateria, na fase final ali, ela usou uma musicalidade fora da caixinha do samba de bateria, né? Mesmo com os instrumentos de samba de bateria, foi uma riqueza ali de musicalidade e até de uso da potência dos instrumentos, porque é normal, Paulinho, a gente querer bater forte, bater com vigor, né? Mas eu senti eles usando de uma forma inteligente a potência, não colocando no máximo, entendendo o swing do momento, o swing do ritmo que eles estavam apresentando. Eu achei isso incrível. E aí, talvez tenha sido um diferencial deles ali comparado com o Ishindaiko, que, é incrível. Você não acha... Eu vou lançar, eu quero só ver o que você fala, tá? Porque, sei lá, você não acha que o Ishindaiko poderia usar essa experiência no BPM para tentar explorar outros estilos?
Porque eu imagino que o Shindaico participa de competições daquele estilo, entende? Só que o BPM não é a mesma coisa que sai para a BU, né? O BPM não é uma competição de bateria universitária com aquele regulamento. E o BPM também não é uma competição de taiko, entende? Então, talvez tenha um gap de possibilidade para o Shindaico, de repente crescer em outros estilos, em outros formatos de som, né? Sei lá. Na minha opinião, a gente tem que entender, isso não é simples, né? Então, talvez a nossa expectativa, o que a gente gostaria que fosse, não é simples. Eu vou colocar minha opinião sobre isso. Muitas pessoas, talvez, até mesmo leiga dentro da cultura deles, teriam essa colocação. Pô, será que é possível trazer ali, vamos dizer, literalmente um arranjo diferente dentro do que ele se propõe a fazer? Então, antes de eu responder isso, aqui na live está o Dodô Silva, que é o regente da Aguibara. Primeira coisa, Dodô, esperamos vocês o ano que vem. Por favor, cumpram a promessa citada no dia do evento de participar no próximo ano. Brincadeiras à parte, se puderem participar, por favor, pô, vocês vão agregar demais, assim como foi ano passado. Então, esperamos a Aguibara aqui para poder, inclusive, ter mais uma banda diferente, né? Uma banda que não é uma bateria, não é, no caso, a banda de taiko, e a gente pode fazer cada vez mais um torneio diversificado. Eu concordo com você, de acordo com essa colocação, a Rateria entregou tudo, assim, foi um ano bem especial para eles, porque eles sempre foram uma bateria muito boa, muito conceituada, e fizeram um trabalho sucinto, uma reformulação, buscaram ali diversas adaptações a novos estilos, a uma nova proposta de apresentação, no geral, assim, tanto que eles participaram do que nós acabamos de dizer ali, o Batucada, que é o principal torneio técnico, nível técnico do Brasil, e foram terceiro colocados, ficaram muito bem. Então, eles tiveram um ano de ouro, assim, numa crescente muito grande, e aí o BPM, eu acho que coroou isso para eles. Né? Bom, em relação à questão, à sua colocação, a gente tem que entender que, de repente, de acordo com a cultura deles, Smith, talvez eles não vão fazer, eles não estão propostos a fazer algo que seja diferente dessa linha que eles apresentam. Então, realmente, a gente pode ter expectativa e, como espectador, por que não? Pô, seria legal se também tiver. Agora, se eles podem fazer de acordo com a cultura no geral, a gente eu não saberia afirmar. Eu fui para o Japão, eu assisti banda de taiko no Japão, eu conheço a cultura japonesa, fiquei um mês lá. Gostei, para mim, o melhor lugar que eu já fui, de tantos lugares que eu já fui, o melhor lugar que eu já fui é o Japão. E eu sou muito interessado na cultura, né? Em escola de samba, eu tive no Águia de Ouro anos e anos e anos. O Águia foi umas 8 vezes para o Japão, né, com a comitiva. E aí a gente teve a galera do Japão, tanto homenageando literalmente o Japão, mas próxima da gente, então eu conheci um pouquinho melhor a cultura deles. Talvez, enquanto torneio, sim, eles poderiam pensar numa estratégia, o que nós chamamos de coelho da cartola, e fazer no instrumental deles algo diferente. Não vou lembrar, mas eu lembro que o ano passado, sim, teve algo. Eu não vou lembrar se foi algo parecido com música brasileira que eles quiseram representar de samba, ou se foi algo mais voltado à música pop. Eu não lembro. Mas eu lembro que eles tiveram algo, uma referência diferente da cultura da música oriental. Sim, eles tiveram. A questão toda, que, pelo menos como eu falei, por que eles, de repente, não ganharam esse ano como eles conseguiram ganhar no passado? Tem a ver com uma estratégia, porque a gente que não tem a profundidade que eles têm na cultura da música oriental, a gente tem que analisar o quê? Os fraseados, a quantidade desses fraseados, as dinâmicas audiovisuais, uma questão de intensidade, um dos melhores rounds dele que teve as crianças fazendo, eles trabalharam uma questão de dinâmica muito acima da média, e não só de dinâmica, também de timbre. Eles fizeram ali uma coisa vindo de frequências, na verdade, de agudo para o grave. Aí eles trabalharam o arranjo que trouxe todo esse lance deles do audiovisual, né, dessa expressão, dessa precisão, mas com um lance sonoro, assim, de frequências. Então, isso foi muito acima da média, um desses rounds. E usando as crianças, que no primeiro momento estavam numa dinâmica mais simples, e depois foi tendo essa crescente, depois desses primeiros segundos até o final. Então, o que a gente espera, com todo respeito à cultura deles, espera não, que de repente o outro teria uma expectativa. É diferente de esperar. De repente é isso que fazer, bem,
eles serão competitivos, porque mais uma vez chegaram numa final e está tudo bem. Enquanto jurados, jamais vamos deixar de ser justos com uma apresentação que eles vão literalmente ficar no estilo, na essência, na cultura deles. Está tudo bem sempre. Acho que é legal deixar bem claro isso. Mas, de repente, dentro de uma pesquisa como todos fazem, poderia ser um coelho da cartola eles trazerem uma referência de música brasileira ou de música americana, seja o que for, Exato. implementação de tambores que eles têm de taiko. Então, poderia ser uma estratégia. Né? Eu quero deixar bem claro para não ser mal interpretado. Ninguém está dizendo que isso aqui é fato, tem que ser assim, eles têm que sair com todo respeito de uma casinha. Não, eles podem se manter à vontade, porque tem outros estilos que também vão se manter dentro de uma casinha. Não, nós somos isso aqui, nós vamos tentar explorar o que nós conseguimos dentro disso. E eles ganharam também, né, Paulinho? Eles ganharam ano passado com o estilo original deles e contra contra grupos que trabalhavam mais estilos. Então é isso. Dá para se ganhar e dá para não se ganhar com um estilo próprio. Entende? Isso é interessante. Assim, a ideia, tirando, exatamente porque nós não sabemos até onde tem a necessidade de se manter numa coisa mais tradicionalista, numa coisa literalmente dentro de um trilho. Eu não tenho essa profundidade, eles têm, né? Mas se eles fazer uma diversificação de acordo com o que eles acham que isso é correto, é possível, futuramente uma estratégia. Só isso. Só que se não for a estratégia, pode ser a estratégia que eles usaram no passado, de guardar o último round com um instrumento que eles não tinham colocado até então. Esse instrumento tinha um fraseado muito mais virtuoso, com muito mais nota, com toda essa interação audiovisual na minha opinião, e dos outros dois jurados, porque eles ganharam de 3-2, foi o que trouxe, foi um round diferente. Porque quando a gente não conhece muito bem a cultura do taiko, a gente começa, tipo assim, peraí, está sendo repetitivo o movimento? Eu não tiro um minuto a minha atenção, porque eu quero ser o mais justo possível, e eu quero entender se eles estão trazendo ali fraseados que não se repetem tanto, quais são as intensidades que eles estão trabalhando, dinâmica, essa questão de timbres, né, de frequências, essa questão de fraseados. Eu tento me ligar na apresentação num todo para eu poder ter um convencimento que isso... Eu acho que travou. Acho que travou, hein, Paulinho? Deu uma travada de uns 10 segundos aí, Paulinho. Porque se você não tem ali uma concentração para fazer essa análise, você acaba tendo um problema de entendimento. Será que está tudo igual? Será que é a mesma coisa? Será que eles estão variando? Então, nós, como jurados, temos que estar ligados 100% para entender as diferenças dos arranjos, para literalmente ser justo na escolha. Não, eles ganharam porque tudo bem. É um estilo que eu não estou acostumado, não tenho muita propriedade, mas eu sei que os argumentos usados foram diferentes, desde a parte áudio até a parte visual. Então, isso mereceu ganhar esse round mais uma vez. Não, isso não mereceu. Eu tentei ser assim o melhor possível. Você entendeu? Entendi. Pô, quando você estava falando, eu fiquei pensando nas estratégias, né? Principalmente do Shindai que a gente está falando aqui. É interessante que na hora que apertou, e foi na hora da final, quando eles perderam a primeira batalha ali, né? O primeiro round da final. E eles tinham que ganhar o segundo, porque senão acabou o torneio. Eles apostaram em complexidade, né? Muito louco, né? Na hora da verdade, na hora do temos que ganhar, vamos colocar meia dúzia de pessoas aí para fazer uns bagulho absurdo. Isso é muito interessante, assim. A escolha, né? O quê? Errado também. A rateria também veio bem na resposta. Só que não deu, mas eles vieram muito bem. Só que ali foi literalmente isso. Eu não coloquei um voto para eles no segundo round para ter o terceiro. Para mim, foi eles cravado. Entendeu? Sim. E aí entra um monte de teorias. Se eles tivessem no round no segundo, que teve o casal lá que fez a dinâmica dos tambores em cima, tocando, virando, talvez ali tivesse ganho. Entendeu? Ai, cara, e aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o round que te deixou mais na dúvida? Você lembra de um round que você falou, cara, não sei
não sei, anotei aqui. E aí o Carlitos, que é o nosso apresentador, tá chamando, e aí os jurados estão prontos, aquela coisa. Você lembra de um round, assim, de um momento? Teve três momentos. Teve um que eles fizeram, que a Casper fez com o Hilari Larie e mais o tema, acho que é do Letar, não lembro, o tema de... Teve dois temas ali. Eles estavam... Sim, no mesmo, né? Talvez eles estavam... Eu não lembro que eles estavam batalhando ali. Eles batalharam com a Shindaiko e com a Xerateria. Mas eu não lembro contra quem era isso também. Xerateria. Ali foi a minha primeira dúvida. Ali eu acabei dando para a Xerateria por uma questão, inclusive, de execução. Porque aí eles tiveram coisa simples. Porque aquele arranjo da Casper era muito bem feito no sentido da ideia geral, artística, mas era muito simples de execução. E eles tiveram um problema mesmo assim. Então, para mim, foi esse o grande problema que fez eles perderem esse round para a Xerateria. Automaticamente, quem classificou foi a Xerateria. Então, esse foi o primeiro. Eu tive três. Permite eu falar só os três. O segundo foi do solo de repique do casal. Foram três rounds muito difíceis, cara. Eu fiquei fazendo conta, porque eu tinha mandado um monte de coisas. Eu fiquei fazendo contas ali. Quando no sentido assim, né? Puta, mas assim, para eu ser o mais justo possível, eu não deixei passar nada desses rounds. Eu anotei tudo para justamente entender aqui na balança o que eu faria. Então foram os três rounds do evento que eu tive grandes dúvidas de escolher. Eu tô falando da final, inclusive, do último de todos, assim, de escolher o que eu faria, assim, né? Foi bem difícil, a final foi bem difícil. Eu não parei de escrever para não tomar muito tempo ali, ficar mais tenso na hora de escolher. Mas assim, foi bem difícil para mim a final. A final foi muito difícil, porque assim, foi muito parecido propostas dinâmicas e o lance musical, uma parte virtuosa, a entrega, sabe, a entrega de energia, a atmosfera foi muito difícil, cara. Para mim foi muito difícil. Para mim também. Acho que bateu, por exemplo, o round do solo de Ripa versus poucas pessoas do Shindaiko fazendo a musicalidade complexa, para mim foi bem difícil também. Porque é isso, né? Eu vou escolher uma complexidade esticada ao máximo ou vou escolher uma complexidade com um grupo máximo. Foi muito difícil. O último round foi muito difícil também de decidir. Quando eu lembro que o Carlitos perguntou lá, e aí, jurados, decidiram? Você falou decidir, daí a França falou decidir, todo mundo falou decidir, e eu não tinha decidido. Não era teatro, não era para fazer um drama, não tinha decidido. Eu tinha as minhas anotações e eu não tinha decidido. E aí foi bem difícil, assim, a escolha, né? E eu lembro de um round, lá no começo, no grupo 1, rateria e sapateria. Eu acho que a rateria apresentou algo não tão completo, não tão musical e com muito problema de execução. E a sapateria veio limpa. E aí eu escolhi a sapateria. Para mim foi bastante dúvida também, que eu estava... Tá, a rateria tá com um molho melhor, eu acho que até a parte musical é melhor, mas o Ganzá afundou aqui, versus sapateria que veio correta, veio com uma musicalidade um pouco mais simples, mas veio correta, veio interessante. E aí aquela pressão, buf. Aí eu decidi voltar na sapateria. Então, acho que se for falar três momentos, foram esses três momentos de dúvida ali, né? Dúvida, e tem que decidir na hora. A sapateria, ela com certeza, participando da vez, consegui entender algumas necessidades ali de reformulação na sua estratégia, né? Porque ela foi beneficiada, isso aconteceu, né? Nenhum meu achismo. Ela foi beneficiada com os confrontos que teve na primeira fase. Porque talvez na estratégia ter usado o que tem de melhor só na segunda, ela talvez não ia ter dado tempo. Então acho que serve. E aconteceu com várias baterias isso. Aconteceu com várias baterias no torneio, desde lá de trás. Então que sirva como exemplo para criar uma estratégia, porque não é difícil. Bateria é uma bateria já com maturidade, assim como a Casper tem bastante, como a Xerateria tem bastante. Então são baterias que têm possibilidade de fazer rounds mais competitivos
E também entendendo o que aconteceu nesse evento, que nem tudo é complexidade, nem tudo é informação em cima de informação para impressionar em 2 minutos. A gente tem rounds como da Casper, como da própria xerateria, com coisas mais dinâmicas, com coisas que vão trabalhar literalmente as interações audiovisuais e são valiosas tanto quanto a virtuose da complexidade de 2 minutos que algumas colocaram, entendeu? Então, acho que tem tudo a ver com, com a estratégia que a galera tem que criar, entendendo o que aconteceu nessa ocasião. E faz parte. A rateria hoje tem uma experiência um pouco maior na estratégia do BPM, porque vem de torneios do BPM, entendeu? A Casper criou também uma estratégia melhor do que os outros anos, porque, pô, já entendeu a dinâmica. Teve bateria, esse nome, que nós já no BPM passadas, baterias gigantes do cenário universitário que chegaram lá e não fizeram nada, porque não sabiam muito bem como criar uma estratégia, entendeu? Assim, não sabia como usar isso e acabou nem classificando porque tem sim o que fazer, mas não soube usar, e tá tudo bem. Tá tudo bem, vai uma vez, entende o torneio, na segunda vez melhor, na terceira vez melhor ainda, e vamos seguindo. Uma coisa que a rateria falou, né, o representante da rateria falou, que eu concordo, a rateria veio, ele falou explicitamente isso. Nós viemos na primeira sempre com caminhão. E tá tudo bem, se é essa a estratégia, teve várias apresentações vistas em várias edições. A primeira eu vou na moralzinha, porque o cara vai vir com tudo, e eu vou para cima depois, entendeu? E tá tudo bem. Tem blefe, aconteceu um blefe aqui, um blefe bem complicado, né? Algumas vezes nessa edição, que deu certo uma vez e deu errado. Teve alguns blefes, assim, ou se não for blefe, não tinha argumento melhor que aquilo e vamos embora. E eu entendi que o blefando, talvez. E é louco, né? Se não foi o primeiro estratégia, foi talvez o blefe, não sei. Tem que conversar com eles para entender. E é interessante. Nessas estratégias, as baterias, os grupos, né, tem que fazer um ranking dos momentos mais potentes, né? Qual que é nossa música mais potente? E isso é muito... por exemplo, eu, como um competidor, ex-competidor, eu nunca sentei para ranquear os momentos mais competitivos de uma apresentação grande, enfim. E é o que, para o BPM, é obrigatório fazer, né? Saber o que é bom, saber o que é ruim, de repente escutar outras pessoas para falar, isso aqui tem muita potência, isso aqui não é tão potente. É muito interessante, cara, fazer esse mapeamento de vou usar isso aqui no momento em que a outra bateria fizer aquilo lá. Isso é um trabalho de estratégia também. Existe um trabalho de estratégia que vale. Não tem como você ver tipo, a evolução que nós estamos enxergando, vivenciando dos torneios, a nível técnico das baterias. Eu estou falando de 10 anos para cá, né, que o nível, talvez que o nível aumentou, tem 5, 6 anos para cá, sei lá, 8 anos, vamos colocar aí. Não tem mais de 10. Tipo, nível mesmo. Né? Os torneios vêm acontecendo, mas o nível absurdo tem 10 anos para cá, no máximo. E hoje, a estratégia da galera em analisar, pô, isso aqui é ápice de pontuação para estrela, isso aqui, pô, a gente entende que nós gostamos, é muito legal, é acima da média, o máximo que a gente vai fazer é reformular. Então, os torneios, na minha opinião, tem muito isso. As estratégias das baterias de um ano para o outro. Mas no BPM, como você falou, é obrigação. Se você não tiver isso, você acaba não... montar trechos assim. E outra, a maior parte das baterias que fazem parte do BPM até então são baterias experientes, né? Tem esse negócio de ficar vendo um monte de informação em cima de informação, achando que essa questão de a busca incessante de estrelas vai me trazer ali a classificação daqueles 2 minutos. Não. Não leva. É porque vão ter outros competidores, né, outros estilos de competidores. Por isso fica mais uma vez aqui o apelo para a galera, pô, vamos fazer o BPM se tornar um torneio diversificado, assim, né? Independente de bater ou não, mas a gente diversos outros estilos que já participaram que tem que voltar aí. E até os novos, né? Quem sabe a gente tem a boa surpresa aí de ter novos estilos de percussão. A gente está na América do Sul, cara. Aqui na América a gente tem tudo, assim, né? Tem tudo na mão de possibilidades, assim, de estilos. No Brasil, só no Brasil. Então, assim, que a gente consiga criar um torneio diversificado,
voltar aí essa... Porque, assim, só deixando bem claro nessa minha opinião, nessa minha colocação, que é do Paulinho, não do Festival BPM, as baterias vão entregar algo diversificado. Porque a bateria vai tocar de tudo. Com a instrumentação de bateria, mas vai tocar de tudo. Mas ter bandas que, na sua essência, são de outros estilos, é melhor ainda. É melhor ainda. Nós não tivemos uma banda marcial, mas nós tivemos ali uma galera do Sul, no Arquivo Corrompido, com essa linha de tocar caixa no estilo marcial, que eles gostam bastante ali, né, desse lance rudimentar. Então tivemos isso também. Então as baterias vão fazer tudo de outros estilos, tá tudo bem, né? Mas assim, vai agregar mais ainda, não só as baterias fazendo tudo isso que fazem, mas grupos de outras tribos, né, de outras áreas. Sim. Inclusive a produção mandou falar que o ano que vem teremos 16 equipes. Para começar com mata-mata. Estão pensando em estratégia, Paulinho? Quando você começa em umas oitavas de final, não tem muito como arriscar, né? Vamos lá. Se eu chego no torneio, oitavas de final, eu entendo que nesse modelo, começando com mata-mata logo de cara, não tem espaço para você, de repente, fazer um round um pouco mais tranquilo. Eu acho que aperta um pouco mais. Eu acho que nós, jurados, teremos mais problemas em decidir, porque tende a ficar mais competitivo desde o começo, né? Quando você pega no mata-mata no começo, e dependendo de um sorteio, que sorteio é sorteio, né? É aberto. Eu acho que tudo é válido, Smith. Se vai ter uma maior participação, né, quantidade de bandas, né, de baterias, a gente pode ir até então uma estrutura de mata-mata, conforme dito, até mesmo antes do julgamento, né? Como julgar, né, algumas questões de regulamento, algumas questões enfim, de conduta, tudo pode ser conversado para a evolução do torneio, né? Porque ali a gente tem algumas parâmetros para esse julgamento, tem principalmente a questão subjetiva para a escolha, e aí, de repente, também uma reformulação do próprio regulamento, da função do jurado, é uma coisa que pode agregar bastante ali. Enfim, eu não sei nem muito como falar ainda, mas assim, são dinâmicas, assim como a gente sugeriu para vários torneios aí, mudanças de regulamento. Então, por que não colocar? Conversar, botar na mesa e ver como é que a gente pode melhorar. Excelente, cara. E aí, quem quiser, as inscrições para 2024 tem data. Olha só, hein? 7 de dezembro de 2024, é isso? Não, ponto aqui, é isso? 7 de dezembro de 2024 é uma pré-data do BPM 2024. E inscrições abertas, link na bio, tá? Só para a galera ficar atenta aí, ó. Quiser entrar, as inscrições já estão abertas, tá, pessoal? É isso, viu, Paulinho? Olha, da minha parte, a gente deu um belo resumo aqui do que aconteceu, né? A gente falou de largada, foi muito bom você falar de largada. Cadê o maracatu da xerateria? Pô, a maracatu da xerateria fez falta. Fez falta até competitivamente, né? Fez falta. As grandes baterias que participam, que estão aí, referências no ramo universitário, que entregam esse lance artístico de uma maneira diferenciada, que entregam instrumentação diferenciada, que vão buscar referências musicais diversas, fugindo do tradicionalismo ali, né, de bossas de samba, de arranjos. Enfim, nós temos algumas baterias, exemplo, SA, ESPM. Nós tivemos algumas baterias que já participaram do BPM. Pô, e é tão legal participar, então, as baterias gostam, é tão dinâmico. Então fica aí um apelo pessoal para a galera dessas grandes baterias, de repente, voltar a participar. Outras grandes baterias, não só de São Paulo, cara, a galera do Paraná, cara, tem cada arranjo incrível, numa linha diferente. A galera do Centro-Oeste também, que a gente sabe que tem uma outra linha, tanto no artístico quanto no musical. Então, assim, bateria ou não participando, a gente tem essa galera, tipo, dessa essência diferente. E isso vai agregar, como tivemos lá. Não sei se foi só a Madrasta, tivemos outra também, não lembro, acho que só foi a Madrasta do Centro-Oeste até então. Do Centro-Oeste, sim. Madrasta. A galera do Centro-Oeste, pô, vocês fizeram Bahia aí,
Pô, a galera da Bahia que tem essa referência literalmente tocando muito mais ali o lance voltado do samba reggae, do pagodão, essa parada toda, samba duro, pô, sabe? Então tem baterias universitárias, se não for bandas que vão entrar, mas que possam trazer essas referências diferentes. Se você pensa em Centro-Oeste, pensa em Paraná, pensa em Nordeste, Bahia especificamente falando, e algumas de São Paulo, que a gente sabe no interior, pô, que trabalha coisas... O Fiscar, por exemplo, só um exemplo, que é uma bateria com Sim. a linha de compasso composto, né, de ritmos americanizados, pô, já é uma outra dinâmica. Já é uma outra dinâmica. Enriquece muito. Nossa, enriquece muito. Que isso? Não é reclamando de quem está fazendo agora, não. Porque quem está fazendo agora entrega tudo também. Se você tiver... Porque temos com essa galera fazendo diferenciar, foi mais ainda. Aí temos a Guibara de volta. Aí temos a Drum Corp de volta. Pô, cara, massa. Aceita. Sim, muito bom. Diferentes, não só o estilo. Não precisa ser uma banda de maracatu necessariamente, se tiver perfeito, ótimo. Precisa ser uma banda de música latina. Inclusive, eu tenho uns amigos fortes na música latina e eu vou abrir esse convite para essa galera. Vou abrir esse convite. Pô, animal. E não, tem baterias que têm essas referências. Tem baterias que têm essas referências. Então, que a gente consiga trazer aí para o torneio essas tribos. Seja só de bateria tocando todos esses estilos, ou seja literalmente bandas que venham dali, venham daqui, que possam fazer essa linha ainda mais diversificada para a gente entregar um 2024, porra, mais legal. Para mim, misturado ou não, eu quero estar lá para tirar aquela onda, para vivenciar aquela atmosfera, para ver a galera pra caramba, ver aquela galera tocando Bahia pra caramba, para ver aquela bateria arrebentando, fazendo coisa porra europeia, coisa americana, coisa latina, samba pra caramba, e vambora. Eu quero ver isso, entendeu? É muito louco. É muito louco. Porque é mais do que uma competição, né, Paulinho? É um encontro, cara. É um encontro de estilos diferentes, pessoas diferentes. A gente tinha criança de 7 anos lá, cara. Criança de 7 anos tocando. É incrível isso. A galera, porra, da pesada. Ele vai fazer uma coisa legal, eles são, pô, receptivos, meu. Não só com a gente, mas todo mundo se sente bem no BPM. Então, tenho certeza aí que dentro das mãos a gente consegue trabalhar uma parada bem legal para esse próximo ciclo. E a resposta está aí, né? Já está aberta a inscrição para uma parada que vai acontecer daqui a um ano. Então, isso é vontade de fazer a parada legal, de tirar essa onda e de entregar cada vez mais um BPM envolvente para a gente. Que é o último torneio do ano. A gente quer, porra, o diferente. A emoção foi da pele, a atmosfera, o bicho pegando e vambora. Entendeu? É isso. É isso, cara. É isso. É muita emoção, cara. Nossa Senhora. Paulinho, tá que foi? Tá profissional na narração. Acompanhei acompanhando a Ana narrando os torneios. Caraca, velho, ele tá entregando tudo. Tá bonito, viu, Caritoso? Sério, cara, sério, tem, né? Puta linguagem técnica, músico, de mão cheia e estudado pra caramba, então um complementando o outro. Coisa linda, Caritoso. Tirou onda, cara. Tirou onda. Muito bem colocado em cada um dos comentários. Muito bom, galera. Não, muita pressão. O evento é muito interessante. Para a gente, para nós jurados, para o público, para quem compete. Eu acho que quem ainda não competiu e quiser saber mais como é, conversa com quem já competiu. É um evento incrível, é um torneio realmente. Quando eu falo assim, é o torneio mais gostoso do ano, é sem dúvidas nenhuma. Assim, é o torneio mais gostoso de competir, de estar, de julgar. Tem tudo para 2024 ser melhor ainda. Não é isso? É isso. Então, não sei se podemos já se despedir aqui. Eu acho que é isso. Eu vou... Outra questão que eu tô com a minha bateria tá indo já. Eu tenho... Não, eu estou encerrando aqui só para falar para o pessoal que todos os rounds, o torneio todo está no YouTube. A gente fez uma live e as lives foram gravadas e está tudo no YouTube. Quem não viu ao vivo, está tudo no YouTube. Entra lá no YouTube do Festival BPM e assista, vejam o que aconteceu. Vejam as crianças de 7 anos olhando para o seu olho e tocando, falando, eu vou acertar. Isso eu achei incrível. Para mim, isso foi fora de série. Inscrições abertas.
Obrigado, pessoal. Paulinho tá travado? Paulinho tá travado, né? Então acho que eu vou me despedir sozinho, é isso, Paulinho? Ele estava reclamando da bateria dele, eu acho que já era a bateria dele, né? Eu acho que é isso então, pessoal. Obrigado para quem esteve aqui até agora. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aqui sobre o que foi o BPM 2023 e também sobre o que será o BPM 2024. Data preliminar, dia 7 de dezembro de 2024. O modelo preliminar, 16 grupos, começando com oitavas de final, então já começa com mata-mata. E é isso. Nos vemos, não sei quando, em 2024, dia 7 de dezembro, valendo, hein, pessoal? Inscrições abertas, link na bio. Beijo a todos e até a próxima. Fui.